sou a Laura Haddad, sou da produção do projeto Leituras no Belvedere. Muito obrigada pela presença de todos, de todas. Só dar alguns avisos. Hoje nós temos um sábado bem especial, porque essa moça que está aqui, que é a Bela Evandro, é um primor de pessoa. Eu acho que isso nem dispensa qualquer tipo de apresentação, né? E ela teve um cuidado tão especial de preparar isso para vocês hoje, que é emocionante de ver. Então nós estamos a semana inteira pensando, elaborando, discutindo como que ia ser o roteiro dessa apresentação dela. E ela teve um cuidado, um carinho, uma afetuosidade, não só pela a Helena Collodi, que ela vai falar hoje sobre a obra, mas também pelas pessoas que viriam aqui hoje. Então sintam-se bem recebidos, abraçados. Alguns avisos importantes. Esse é um projeto de leituras no Belvedere. Como vocês sabem, o Belvedere é a sede da Academia Paranaense de Letras. Nós temos uma série de encontros ao longo do mês de outubro e novembro. Então eu tenho um cartaz logo na entrada ali com a programação, e nas nossas redes sociais da Duplo Produções, que é a minha produtora, e também da Academia Paranaense de Letras, vocês encontram todos os eventos com as datas, os dias, né, os horários. Vou falar só de setembro. Então no próximo dia 21 de setembro nós temos a Liana Leão falando sobre a obra de William Shakespeare, e o Fernando Severo, que também é o nosso acadêmico aqui na academia, que no dia 28, pode até falar seu título, porque o título é maior, né, Fernando? Sim, então são sobre as pesquisas historiográficas do cinema paranaense. O título é meio pesadão, mas a palestra não vai ser. Eu vou mostrar algumas coisas raras do cinema do Paraná, meio desconhecidas, nos filmes, né, do passado. E vai ser bem interessante. Por favor, se inscrevam e apareçam, serão muito bem-vindos. Então vejam, a gente tem uma diversidade dentro da academia de linguagens, né? Então a academia abraça não só a literatura, mas também outras manifestações de linguagens artísticas que dialoguem de alguma forma com a palavra, que é o que nos reúne aqui hoje, né? Esse projeto tem o incentivo da Serra Verde Express. É bem importante a gente falar das pessoas que incentivam e apoiam a cultura aqui no Paraná. É um projeto da Fundação do Mecenato Subsidiado. E por último, porque hoje eu não falo mais nada, nós vamos dar um intervalinho lá por 11h10, 11h15, tem um café aqui, mas fiquem à vontade, vamos deixar bem formal mesmo, a qualquer hora pegar uma fruta, um sanduichinho. Nós temos sanduíches vegetarianos, sem carne, e ali com carne, um café, um suco, uma água. E agora eu queria, então, por favor, agradecer mais uma vez. E é preciso agradecer a Marta Moraes da Costa, nossa curadora do projeto, também acadêmica, o Paulo Vítola, nosso presidente da PL, que hoje também não está aqui, mas foi o grande idealizador junto com a Marta desse projeto. Apresentar a nossa equipe, o Eduardo Ramos, que vai fazer os registros dos encontros, os registros videográficos, e a Flávia, que está me ajudando, Flávia Vogue, na produção. Dito isso, peço só que vocês curtam, divirtam-se, tá bom? Quer colocar música? Era isso que eu pedi. A recepção, uma música cuja letra é minha, a música, a melodia do Beto Capeleiro, que foi feito uma homenagem a Helena Collodi, que por sorte a gente teve a oportunidade de entregar, mostrar para ela no ano anterior do falecimento dela. Ela ouviu. Vamos. Quando amanhece o dia, o sol é luz e só alegria, a terra se encanta. O universo canta a música infinita e cultiva, fica mais linda. É poeta daqui, viva Helena Collodi. De olhar profundo que vê o mundo com amor intenso, nasce a poeta.
Espalha generosa a luz da instrução, espalha generosa a luz da educação. Ela é poeta daqui, viva Helena Couti. Cosmonauta do sonho da grande magia, ela em palavras se inventa. E o belo poema que nasce inteiro vem com paixão reinventando a vida de você, doce Helena. Nasce a poesia, celebrando a vida. Ela é poeta daqui, viva Helena Couti. Ela é poeta daqui, viva Helena Couti. Essa é a primeira homenagem para Helena, né? Lembrar de Helena na música, né? Com alegria. Apesar de que eu me emociono, e me justifico com vocês desde já. Determinadas situações que de repente eu abordo, vai ser difícil. Mas, opa, estranho, eu sempre esqueço. Falo alto e esqueço de microfone. Deixa eu retomar. Vocês estão recebendo uma espécie de um diplominha, né? Com poemas da Helena. Tem mais lá na cestinha. E esses poemas é para que vocês fiquem perfeitamente à vontade para ler poemas da Helena. Nós todos vamos participar dessa homenagem da Helena, não só eu. Eu vou contar alguma coisa da minha vida com a Helena, meu contato com ela. Porque as pessoas sempre têm muita curiosidade de saber como é que é, ainda mais uma pessoa como a Helena. Uma pessoa diferente. Ela era única. Ela, conseguir falar de como a Helena era uma coisa assim muito difícil. Porque era uma pessoa tão autêntica, tão humana, tão poética. Ela era a própria poesia. A maneira dela olhar, não sei se vocês todos tiveram a oportunidade, você teve, né? Gerson, não sei se teve também, né? Alguns que tiveram oportunidade, olhar para a Helena era viver a vida da Helena, porque ela era tão pura, tão intensa e tão generosa nesse olhar, que a gente já estava vivendo a vida dela junto com ela. Então, o que eu vou colocar aqui, eu não preparei nada, discurso nenhum, até porque eu penso o seguinte, né? Sempre palestra e discurso dá sono. Bater papo não dá, porque a gente se distrai, cada um participa. Né? Então eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade, dissessem, olha, agora eu vou ler. E se faltar poesia, tem a cestinha lá e mais poemas da Helena. Qualquer um de vocês fique à vontade para pegar mais alguma coisa. Depois eu vou falar da cestinha e da Helena. Tá? Então, se alguém quiser já começar com alguma leitura do poema da Helena, quem que se habilita para ler alguma coisa? Fique à vontade. Quem é? Marta? Começa, Marta. Alguém tem que começar. Eu posso começar. Quando um começa, o resto vai atrás. Eu recebi 2 poemas. Eu não sei qual dos 2 é mais bonito. Eu vou começar pelo segundo, porque eu acho que tem a ver com a questão da literatura, tanto no seu formato poético, quanto na drama, quanto na prosa, que são as palavras. O poema se chama Pássaros Libertos. Palavras são pássaros. Voaram, não nos pertencem mais. É, verdade. E nós que escrevemos sabemos disso, né? Que a gente escreve e depois a propriedade daquilo que a gente escreve. Aliás, a própria Helena também tem um outro poema, onde ela diz que a poesia só se completa depois que o leitor
a recebe, né? E lê. Então a poesia ela fica pela metade. Se o autor fica escrevendo e fica na gaveta. Uma outra amiga minha dizia, escreveu e botou na gaveta, você está em débito com o universo. E a gente tem que pensar nisso. Toda a arte, e o Fernando sabe disso também, Marta, né? Toda a arte, ela tem que ser distribuída. Eu acho que a gente já traz essa possibilidade para poder dividir. E não, seria egoísta, né? A pessoa guardar para si, né? Engavetar, e depois que morre que vai se descobrir. Só que a gente tem que tomar cuidado, né? Era uma coisa que a Helena dizia, já mais de idade, ela dizia, puxa, está com dificuldade até para fazer uma dedicatória e tal. Dizendo, só o seguinte, se um dia eu começar a escrever Batatinha quando nasce, me avise porque está na hora de parar. Porque a idade é ingrata, né? Mas a inspiração vai baixando. Mas eu estou aqui, eu sei que as pessoas têm muita curiosidade, às vezes, saber da Helena como é que ela é. Então eu não quero eu ficar falando direto. Eu gostaria que vocês pudessem colocar as... agora eu vou ler. Levanta a mão e lê, daí para isso. Nós estamos aqui num bate-papo, gente. E aquilo que eu puder esclarecer, eu esclareço. Trouxe aqui algum material também para mostrar alguma coisa mais rara, né, da Helena. E homenagens que ela recebeu. Então, se alguém tiver curiosidade, eu pego e mostro. Se alguém quiser ler o poema, se alguém quiser perguntar, pergunta. Então, fica aberto para vocês. Como que você conheceu? O primeiro contato teu com ela, como é que foi? Aqui, no Belvedere. E quando eu comecei a escrever, o meu primeiro livro, Balada do Amor que se foi, não precisa nem dizer que era dor de cotovelo puro, né? Naquela idade que é o quê? Eu conheci o professor Vasco Taborda, que daí me falou da professora Pompilha Lopes dos Santos, que era presidente de entidades e tudo mais, e a Centro Paranaense Feminino de Cultura se reunia aqui no Belvedere. E o professor Vasco me deu o endereço da dona Pompilha aqui e no Centro de Letras, que é ali na Fernando Moreira. Então, quando eu vim aqui, imagine, em 1960 e qualquer coisa, né? Eu vim toda acanhada, que eu entro, gente, naquele tempo, né? O pessoal era terno, gravata, chapéu, os homens, as mulheres com seu traje domingueiro, eram reuniões, né? Incríveis, e eles se reuniam aqui em cima. Então eu fiquei lembrando muito dessa escada. E aí eu veio aqui, chegando aqui para participar de uma reunião, foi que eu conheci Helena Colodi, Graciete Salmão e outras, Diva Gomes e algumas pessoas mais. Mas a Helena, naquele tempo, ela já tinha um respeito muito grande, já tinha fama, já era conceituada, já era super respeitada, ela e a Graciete, e as duas eram muito amigas. E eu não tinha coragem de chegar, né? Porque fica meio inibido, né? Sem saber como é que chega, como é que não chega, eu não conhecia o campo, né? A sociedade cultural de Curitiba eu não conhecia. Então, para mim, era um desafio, né? Poder chegar e conversar. Mas, enfim, veio uma vez, veio outra vez. E aí, a Helena sempre foi extremamente humilde, nunca se negou a receber alguém, a cumprimentar alguém, a perguntar sobre aquilo que a pessoa escrevia, nunca, sempre foi super humilde, inclusive. E aí, teve contato aqui, contato no Centro de Letras. Depois, dona Pompilha entrou para a academia, que a Helena não quis entrar, ela foi convidada, foi a primeira convidada a entrar para a academia, e ela disse, não, eu não quero, tem gente na minha frente que merece estar na academia. E aí foi que entrou dona Pompilha Lopes dos Santos, foi a primeira mulher. A segunda daí foi a Helena, aí ela aceitou. Então a segunda foi ela. E quando ela entrou para a academia, nessa época, em função da minha frequência lá no Centro de Letras, o Túlio Vargas, que era o presidente da academia,
me convidou para fazer a chamada dos acadêmicos, coisa que eu faço até hoje, né? Fazer a chamada. Então, eu não participava da academia, mas fazia a chamada dos acadêmicos. Com isso, eu fui mantendo contato, fazendo amizade com eles, e estive na posse da Helena. Né? Helena, logo em seguida, eu entrei para a academia. E aí nós estávamos juntas nos cafés da manhã da academia, que era mais informal. E nessas alturas eu já fui me soltando um pouco mais. Né? Eu já convivia com eles, passei a ter essa liberdade maior com a Helena. E ela deixava a gente à vontade. Eu é que ficava, né, inibido. Então a amizade com a Helena começou ali. Ia na casa dela, a Helena depois teve problema de saúde, e ela dependia de alguém para ir nas solenidades e tudo mais, porque estava dificuldade de entrar. Aí ela me ligava: você vai em tal evento, vai em tal reunião, vai em tal lançamento? Pô, você me leva? Né? Eu tinha eu gosto do teu carro porque a porta é grande e fica mais fácil para eu entrar, para colocar a perna. Então ela gostava da Ipanema e a gente ia batendo papo. Né? Para vocês terem uma ideia de como é que era a Helena, todas as pessoas bajulavam a Helena, bajulavam mesmo, porque ela ficava sempre, parecia a minha choca cheia de pintinho em volta, né? Ela dizia: sabe, Adélia, eu fico tão constrangida quando eles me mandam, às vezes, motorista me pegar para me levar em tal lugar. Eu não sei o que eu faço. Eu fico sem saber como agir. Porque eles não me deixam nem sentar na frente, eu vou sentar atrás. E aí ela se sentia que não era a terra dela, o terreno dela mais simples, de ficar dialogando e tal. Então ela preferia ir comigo, por isso me ligava. E a gente saía e conversava bastante, obviamente. Né? Bom, então está aí uma pequena explanação da Helena. Alguma pergunta mais? Vamos lá. Eu tenho. Diga. Acho que pouca gente sabe, né, Adélia, que a Helena ganhou a Ordem do Mérito Cultural. Que é um... Bom, enfim, a Adélia acho que pode explicar até melhor, né? Conta um pouco pra gente sobre isso, Adélia. Se você a Ordem do Mérito está em algum... Você comentou ontem comigo. Não, deve estar... Ah, está ali, está ali na mesa. Pega para mim, por favor. Vai ficar aqui embaixo. Isso, obrigada. A Ordem do Mérito Cultural, 2011. Infelizmente, não houve divulgação no Paraná, nem em Curitiba, a respeito desse prêmio. Quando eu soube, meio por acaso até, digo, não é possível, ninguém vai representar o Paraná. Eu naquele tempo, eu estava no Centro de Letras, não sei se eu era presidente do Centro de Letras. E eu vou. Aí eu recebi a sobrinha da Helena, que recebeu o convite, ela foi com o marido, porque era uma solenidade grande, lá em Recife, dura era isso, era longe, né? Mas enfim, de novo, fui por minha conta. Alguém da área cultural tem que estar presente aqui para bater palma para essa homenagem da Helena. Então, livros, se alguém quiser ver também, pode manusear, porque tem fotografias aqui, eu guardei, fotografias da sobrinha da Helena, que era quem atendia ela. Será que não seria bom dar uma passadinha? Dá para passar, porque tem fotografias aqui que dá para ver a medalha, o que ela recebeu. Os fotos estão lá. Eu fiquei muito chateada na época e acabei fazendo comunicações aos órgãos de imprensa e tudo, mas também não houve uma receptividade e uma honraria dessa, que é rara, né? E não houve divulgação. Então, mas enfim, a minha consciência tranquila, eu fui lá e aplaudi, né, a Helena, pude assistir a homenagem que eles estavam merecidamente fazendo para eles. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Eu tenho um comentário. Hã? Pesquisar no mercado, né?
com ela. Que ela todo mundo conhecia. Né? Eu não sei que, eu nem sei que. Mas eu era secretária do Banco Regional e o nosso diretor era muito papo, sabe? Foi atrás da pupila, foi atrás de uma porção de pessoas. E daí um dia ele me disse: você conhece, que eu conhecia a minha dela? Você conhece a Helena? Eu disse: não, minha irmã conhece. Então vai atrás dela, que nós vamos patrocinar, porque eu sei que ela tem livro, faz 10 anos, está no prédio, e ninguém sabia. Aí daí eu fui atrás dela, que é essa pessoa que ela me falou, e muito mais, porque a dela estava no problema. Do jeito que ela recebeu a casa dela, o visual dela era um anjo. Era um anjo. Daí foi feito esse livro dela, fizeram o lançamento quando patrocinou. Né? Então é uma coisa que você fica vendo uma criatura dessa, o envolvimento que ela tinha, todo mundo conhece. Então, infelizmente, Curitiba é assim. Curitiba, o Paranaense, E a gente não consegue virar Curitiba. não suba que eu te puxo. Né? O Paranaense, não suba que eu te puxo. Então, uma pessoa daquela realmente é uma coisa assim que afetou. Para mim, foi a vida inteira como exemplo do Helena. Porque o reconhecimento, então, para mim, o que se passou agora não foi novidade. A Helena, ela era uma pessoa do povo. Era uma alma tão generosa. Vivia recebendo, né, um trabalho, poesias, pessoas que estavam começando. Ela jamais magoava alguém. Ela tinha uma maneira de escrever. Aliás, tem uns bilhetinhos dela que ela veio colocando por aí, que eu nem lembrava mais que eu tinha, estava num envelope separado. Aí ousei tirar xerox e trazer. Então, depois, se vocês quiserem também, ver o que está na parede. A Helena recebia todas as pessoas. Quem controlava, às vezes, era a Olga, irmã dela, para poupar a Helena. Porque se deixasse, aquele apartamento dela ficava o dia inteiro, sobe e desce. Né? Mas então a Olga controlava um pouco, porque a Helena não controlava. Há uma cena dela, que eu sempre conto, falando em cena só porque só porque o Fernando está aqui do lado, estou falando de cena. Um momento da Helena, andando na Emiliano Perneta, ela contava que estava indo para o almoço, quando veio uma moça: Dona Helena, posso falar com a senhora? Imagina, né? Ela de braço para a Olga. Aí, eu preciso contar uma coisa para a senhora. Pois é, eu estou aqui falando com a senhora porque a senhora é quem me fez ficar viva. Não, a senhora sabe o que aconteceu? Eu estava tão desesperada na vida, nem sei qual era o problema, que eu ia me matar. Eu estava tudo preparado. E eu sentei na minha cama e eu tenho na mesinha de cabeceira um livro seu. Toda noite, antes de dormir, eu abro aleatoriamente numa página e leio um poema seu para dormir. E nesse dia, já que eu ia ter um sono permanente, eu não vou me despedir com o poema de Dona Helena. E abri um livro, um poema prece. Concede-me, Senhor, a graça de ser boa. Que a essa num desses papelzinhos aí. Se alguém tiver sorte, vai pegar. Já acontece que eu li, eu não posso. Desisti e estou aqui agradecendo a senhora. Porque graças a esse poema eu estou vivendo. Aí diz ela para mim assim: Adélia do céu, a gente não tem noção da força da nossa palavra, do que pode causar a nossa palavra. Porque naquele livro mesmo, se ela abrisse numa outra página, ela ia ver o poema onde diz que a despedida é o descanso, que a morte. Eu ia
ser coadjuvante, eu ia ser responsável pelo incentivo ainda dessa moça a se matar. A partir desse momento eu não ponho mais nenhum poema meu, não que eu não escreva, mas colocar em livro eu não coloco. Algum poema que possa estimular a pessoa. Pode falar. Acho que esse aqui, não sei, esse seria um deles. Distante. Hoje é vida, é uma longa despedida. Não me perguntem por mim, já não estou mais aqui. Tá, imagine isso. Eu não sei se esse poema estava naquele livro dela, mas era alguma coisa semelhante. Que mesmo com a forma que a Helena era tão sutil, né, nas coisas que ela falava, mas a pessoa que já está com uma definição, um objetivo, vai entender o que está escrito. Então, aliás, tem um texto da Helena que ela fala sobre a palavra, a força da palavra. Que ela é mais forte do que uma arma, e é pena que não se divulga isso, e hoje em dia a palavra tadinha, né, está sofrida. Mas como diz a Helena, a gente está sempre aprendendo. Já eu aprendi com essa moça. Então a Helena tinha isso, né? Não dá para explicar o que é a Helena. Não dá. E é interessante, né? Que você fala da Helena, fala tudo com poesia, né? Mas ela tem prosa também. Alguém conhece o livro Minha Mariquinha? Né? Eu não trouxe a Minha Mariquinha aqui. Minha Mariquinha foi um livro editado em Ponta Grossa pelos familiares da Dona Marica, que é a personagem do Minha Mariquinha. Quando a Helena morou em Ponta Grossa, foi lecionar em Ponta Grossa, ela ficou hospedada na casa dessa senhora, do tempo do fogão a lenha, e as duas ficavam papeando, né, de noite, imagina, né, provavelmente em luz tinha, ficava do lado do fogão, e Dona Mariquinha, Dona Marica, comentando as coisas da cidade, dos personagens, da família, aquela coisa toda, contando a história dela. E a Helena foi anotando isso tudo. Anotava. Aí um dia, ela escreveu, né, deu uma redação para essas anotações e mandou para a Dona Mariquinha, para a Dona Marica. Depois de tempo que a Dona Marica já tinha falecido, a família resolveu publicar. E aí, olha o que é a integridade de uma pessoa, né? A gente tem que admirar. Ela me deu o livro, bonitinho o livro, li muito claro, mas de graça. Ela disse, esse livro não é meu. Eu não dou para todo mundo, porque esse livro não é meu. Quem me deu a inspiração, quem tinha a inspiração era a Dona Marica, não era minha. Eu apenas redigi, eu apenas escrevi. Então ela não se sentia criadora, né, do enredo, da essência do livro. Então, dá para ter uma ideia de como era a personalidade dele. A integridade, até exagerada, porque afinal de contas quem escreveu e deu toda a vestimenta para o enredo foi ela, né? Mas ela tem prosa, eu devo ter alguma coisa, se vocês quiserem até eu leio. Deixa eu copiei aqui. Esse aqui é um que eu fiz para a Helena. Aliás, é a outra pergunta que sempre me faz. Está aqui, achei. Não fiquem que eu sou atrapalhada. Eu achei que tinha trazido. Conhece, hein, Marta? Você que conhece tudo? Não conheço isso. Tá vendo? Não conheço tudo, mas esse eu conheço. Aqui eu tenho não só minha Mariquinha, mas tem o texto dela também em prosa aqui dentro. Ela usava pouquíssima prosa, mas
enfim. E tem os haikais também, né? Ah, tem haikais também, tem trovas também. Aliás, tem trova. Vamos dar uma pitada aqui de humor. Que eu li para vocês quando cheguei. E diz aqui. Quando ela diz, parando com a poesia, que eu falei há pouco. A gente tem que saber parar. O envelhecimento é um acontecimento fatal. Assim como minha saúde ficou mais delicada, também eu caminho para o declínio literário. Vou deixar de editar livros e os poemas que escrever serão meus. É o depoimento da poeta Helena Golodi, e para alguns críticos está no mesmo plano que Cecília Meirelles. Recortezinho de jornal que eu colei. E aí coloquei embaixo aqui uma trova. Ela não era de escrever muita trova, mas algumas ela fazia. E ela, às vezes em quando, naquela humorística. Aí diz a trova, vai. Não morrem de uma só vez alguns teimosos velhinhos. Resistem mês após mês. Vão se apagando aos pouquinhos. E a gente olhava para a Helena, não dava a impressão que ela fazia. E tem uma trova aí, também, acho que não é, quando jovem, era uma uva. Ah, tá aqui, quer ver? Tá aí com você? Vamos lá. Em jovem era uma uva, cheia de vida e de graça. Com a idade, o sol e a chuva, a coitada virou paz. Bom dia. Bom dia. Entra, chefe. Entra, senhor presidente. Perdoem o atraso. Não. Foi totalmente involuntário. Paulo Vítor, para quem não conhece, né? Presidente da Academia Paranaense de Letras. Então, é interessante que a Helena tinha isso, quando ela fazia prova, ela dizia, não é só essa. Eu acho que deve ter em algum lugar aí, que eu espalho tudo no Esse está junto com o outro aqui, que é reta final. Já passaram todos, eu me atrasei um pouquinho. Então, eu aliás até escrevi, quando a Laura me pediu que fizesse um pequeno texto sobre esse trabalho com a Helena, eu até escrevi que os poemas da Helena, isso, olha, como a gente aprende, né? Eu fiz um trabalho uma vez lá na Casa de Leitura, Paulo Leminski, lá na SIC. E a gente estava na própria fundação, tirava xerox de um determinado livro, as pessoas que estavam ali pegavam a xerox, liam, e a gente comentava os poemas da Helena. Mas não eram pessoas estudiosas de poema, eram pessoas, alunos, rapazes, moças, pessoas de mais idade, era variado o povo que estava em volta ali. E aí a gente lia algum poema, alguém escolhia o poema, lia, e bom, e agora, pois é, a senhora veja, eu acho que ela disse isso, assim, assim, e apareceu tanta coisa, tanta interpretação, tanta vivência, diferente daquilo que aparentemente estava escrito. Eu digo, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. E aí eu comecei, então, a ler os poemas da Helena com mais de um olhar. O olhar imediato da palavra, eu já não fazia isso, porque eu já conseguia enxergar um pouco mais a alma da Helena, né? Mas depois disso eu parava para pensar e para ver o que mais existia ali que ia me acordar para a poesia da Helena. É impressionante, se vocês pararem para fazer isso, né, é tão simples, porque a Helena fala com simplicidade, ela não tem rebuscamento na palavra. A palavra dela é a palavra do dia a dia, era como ela falava. E, no entanto, se a gente olhar a mensagem dela, as mensagens, não, que não é uma só. Então eu acho que a grande qualidade da Helena, ainda, bom, aí quem teria que falar é a Marta, que entende bem das coisas, né? Eu só entendo de sentir. Eu não entendo de fazer comentário acadêmico, porque eu não conheço muito estrutura, essa coisa toda, né?
Tá? Fique à vontade. Fique à vontade, né? E já, se quiser, já pode se servir de um diplomazinho. Ah, o Paulo esqueceu do diplomazinho. É. Você já entra diplomado. O diplomazinho é para espetar a turma com os poemas. Só entra diplomado aqui, né? Não tem, sem diploma não é. Fiquem à vontade, não precisam ficar constrangidos, não. Nós estamos aqui numa sala de visita de. Aliás, eu nem seria sala de visita. Eu acho que seria aquele bate-papo em torno do fogão a lenha, que é mais gostoso, mais quentinho, né? E mais à vontade. Então, se vocês quiserem, fiquem à vontade. Se alguém quiser mais algum diplominha ali com poema, fique também à vontade. Bom, alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade que eu possa esclarecer? Eu queria fazer um comentário. Passou por mim lá o prospecto do livro sobre a ordem do mérito cultural. É uma coisa importantíssima isso aí, né? Pela quantidade de pessoas homenageadas, tanto que já tinham ido embora, mas ainda estavam vivas, são pessoas super importantes para a cultura brasileira, são grupos que continuam atuando, o Teatro Galvão, a UFA, etc. E pessoas, indivíduos, né, escritores, cineastas, atores, etc. Então é um prêmio muito valioso, né? E é lamentável, mais uma vez, a gente ouviu isso na fala do Paulo Vitor em relação ao Lenis, que vai ouvir de outras falas, o quanto o Paraná é antropofágico com os seus autores, com os seus artistas, etc. A gente não divulga, não valoriza, não premia, a gente engole, come, destroça, né, uns aos outros. E eu acho assim, que mais uma vez, né, esse documento comprova, não apenas o valor da Helena Paludim, mas como ela está num grupo de pessoas que muita gente fala, porque fulano de tal, porque nasceu, porque escreveu, porque não sei o quê, mas ela também, não é? Então, esse documento, eu acho que não é apenas um documento sobre a homenagem a Helena Paludim, mas um documento para a gente pensar criticamente o que é que nós estamos fazendo com a cultura feita no Paraná, por paranaenses ou não, mas feita no Paraná. E mais uma vez eu fico contente, desculpe que eu vou falar novamente do projeto, né, que a Laura também apresentou, que esse projeto, ao trazer essas pessoas, né, a público, ao trazer essas realizações, como o Fernando vai fazer, como a Etel vai fazer na parte de música, é um serviço que a gente está prestando, um alerta que a gente está dando, né, para isso que a gente está esquecendo de valorizar, que são os nossos artistas, os nossos escritores, esse pessoal. Não, por isso, Marta, que quando eu falei da escola que vocês vão, a Ana é lá, gente, essa escola é sensacional. O valor que eles dão para a literatura é ímpar. Eu estive 2 vezes lá, o nome dela? Carlinha. Carlinha é uma apaixonada por livros. E ela coordena e faz. Aquele pessoal todo ali, vocês vão se admirar de ver o envolvimento das professoras. Ali eles conhecem a Helena Paludim. Qual é a escola? Qual é a escola? Ana Relá. Eu já. Agora o endereço é perto do Pilarzinho, né? Mercedes, para aquele lado. Terrível, mas às vezes eu pego um carona que vai na frente e eu vou com o carro atrás para saber onde é que eu vou. Mas a escola não é uma escola luxuosa, nada, é uma escola normal, né? Mas o envolvimento das professoras. E ali eles conhecem a Helena Paludim. Porque eu já tive a grande tristeza de chegar em alguma escola, de uns tempos para cá, e conversando e tal, vocês conhecem, né, Helena Paludim? Quem? Professora. Não é aluno, não é criança, não, é professora. Meu Deus, Helena Paludim é a maior poeta do Paraná, gente. Uma das grandes poetisas do Brasil, que infelizmente o Brasil não conhece o suficiente.
Pegando esse gancho, Adélia, como é que a Helena Colodi, enquanto professora, assim, o que de professora ficou na escritora, como pessoa, quando ela falava? Assim, qual é a relação magistério, poesia, Helena Colodi? Eu acho que é uma receita só, né? Porque você vê pelas alunas todas da Helena, todas elas adoram literatura, poesia e tal. Por quê? Porque a Helena fazia da aula dela uma mensagem poética. A poesia estava... A Helena, não sei como é que eu posso usar a expressão, ela se derramava em poesia. Então tudo que ela fazia, tudo que ela falava, tinha poesia. Quando ela dizia, eu não estou sendo mais capaz de fazer, ela começava a conversar e ali vinha chorando o poema. Se fosse escrever o que ela estava falando, eram mais poemas. Então, as aulas, e ela dizia, né, que a vocação dela era ser professora, mas que a essência dela, a inspiração dela era a poesia. Ela vivia a poesia. E essa vivência poética ela levava para os alunos. Tanto é que ela, entre aspas, contaminava, né, os seus alunos com o prazer da poesia. E quantas passaram a escrever em função disso? Que foram inspiradas por ela, foram estimuladas por ela. E ela tinha essa satisfação de saber, de ver que as alunas, quando encontravam com ela, sempre estavam agradecendo a forma como ela lecionava. E olha que ela era professora de biologia, né? Quase de surpresa. Não sabia? Biologia. A gente imagina que era professora. Não foi, não. De literatura, não. Você estava contando que você estudou no Instituto de Educação, né? Como é que é? Você estudou no Instituto de Educação. Estudei, mas não foi, infelizmente não foi minha professora. Não, mas como é que era? O que se falava dela no tempo do Instituto? Ela já era? Não, nem tanto. Nas escolas também naquele tempo. Aliás, no meu tempo de aluna, e não só no meu, a gente não tinha... A professora Hermínia, que era esposa do professor Ildefonso Marques, que foi meu professor depois da faculdade, ela dava aula de português, porque eu nem sei se era português que a gente falava, mas enfim. E o que acontecia? As professoras pesquisavam nos livros, nos poemas, copiavam a poesia, quadro negro, e era negro naquele tempo, não era verde, né? Passava o poema no quadro e a gente copiava no caderno. Tudo copiadinho, copiado. E aí a professora dizia, agora vocês vão ler em casa, vão decorar em casa, e a gente tinha que vir ler. E aprendia a ler e declamar. E aí a professora Hermínia dizia assim, aí não é ponto não, aí é vírgula. Aí não é vírgula, é ponto e vírgula, a respiração é outra. E com isso, aparentemente é uma coisa técnica, só técnica, mas não é. Que quando você dá aquela pausa, quando você dá aquela respirada, você está, parece que absorvendo a essência do poema. E aí você começa a compreender e viver melhor aquilo que você está vendo. Começa a sentir melhor. Então, eu imagino, né, a Helena, que os livros, a gente não tinha disponibilidade de livros como tem hoje. Eu lembro que a gente comprava livros de segunda mão, porque os livros eles valiam para diversas séries da escola. Então, tinha que cuidar do livro, porque poderia ser vendido, né, um preço mais barato para aluno do ano que vem. A gente só comprava livro quando não tinha. E aí ia para a livraria, né, e abria o livro, aquele cheiro de livro novo, meu Deus. Alguém já sentiu o cheiro de livro novo? Não, né? É uma delícia. E porque não se tinha facilidade. E os professores é que levavam para o quadro negro as suas escolhas para que a gente copiasse e para que a gente decorasse. Eu só fui aprender a ver poesia assim, lá no ginásio, né, no Instituto de Educação.
tinha alguma coisa com a professora Hermínia na escola, no grupo escolar Barão do Rio Branco, lá na Iguaçu, com a Brigadeiro Franca, que foi onde eu estudei, que passei a maior vexame da minha vida. Vou contar o vexame para vocês viram. Eu gostava de cantar. Só que ele dizia tudo desafinado, sei lá, metida, né? E eles fizeram um concurso com os alunos da escola e eu me meti de cantar. Eu recebi gongo. Eu me lembro exatamente da corrida que eu dei no palco, cabeça baixa, envergonhada, nunca mais me meti a cantar, que serviu de exemplo. Então foi a lição que eu aprendi, né, no colégio. Adélia, não se meta quando você não sabe. Mas é uma boa recordação. Hoje eu vejo que é boa recordação do tempo do primário. Não aguento, vou perguntar qual era a música. Ai, não lembro. Não lembra? Não. Mas escuta, você acha que eu ia lembrar da música? Eu só tinha que procurar. Eu queria saber qual era a poesia da música. Qualquer psicólogo ia justificar que eu nego. Estou confessando isso hoje. Eu acho que a Helena está me provocando. Porque eu nunca contei isso para ninguém. Você sabia disso? Não, tá vendo? Minha irmã não sabia. Bom, eu trouxe alguma coisa aqui. Depois eu vou ler uma outra coisa que todo mundo tem curiosidade. Muita gente não conhece os haikais da Helena. E o interessante é o HK, Helena Collodi, né? Haikai, Helena Collodi, HK. Então é interessante. Por falar em interessante, eu ia deixar para o final, mas não vou. Atrás de vocês ali tem um papelzinho. É na sua direção. Que tem. A gente tira ele. Que fala do quê? Anagrama. Do anagrama. Só para vocês verem. Interessante que a Helena, acho que nunca. Pode olhar por aí, porque o pessoal fica olhando. Porque hoje em dia nem se fala mais em anagrama, né? Não é impressão até da Tinha uma pessoa aqui em Curitiba que super curtia na Miranda, mandava pra gente. Mas isso naquele tempo, né? A Helena, um dia, conversando com ela me diz assim: você sabia que o anagrama do meu nome da Eila Colhendo, ela parece um vaticínio na minha vida, parece o destino. A Eila Colhendo, está ali no papel, eu coloquei direitinho. Né? Só que em vez de I é Y, mas não tem porque as pessoas mesmo. Então, um detalhezinho tão pequeno, mas é tão grande isso. Eu acho que é tão significativo isso. Não sei se porque eu sou meio sonhadora, meio. Não? Mas para mim é uma coisa assim tão importante. Qual de nós aqui pega um nome para ver se o nosso nome dá alguma coisa? Tem os exemplos que as crianças, às vezes, as professoras, algumas fazem nas escolas, alma com lama, né? Alguns exemplos simplesinhos assim. Mas, gente, o nome da Helena Collodi, nome e sobrenome, de repente você faz o anagrama e dá Eila Colhendo. E Eila Colhendo hoje aqui conosco, gente. Está colhendo um reconhecimento ainda, graças a Deus, que a gente está podendo falar da Helena. E se depender de mim, eu vou morrer falando da Helena. Né? Bom, aí tem um outro livro também diferente da Helena, que é esse aqui. Esse aqui são os grandes poemas do amor impossível. São os... Por falar em amor impossível, eu vou contar a historinha dela. Que não é segredo, não é mais, já foi. Né? Então, eu não sei se existe, eu não vi, nem sebo eu não vi. Né? Então, deixa eu mostrar aqui. Alguém conhece esse? Em italiano? Viaggio. Viagem no espelho. Foi traduzido para o italiano, publicado lá. E eu tive o prazer de ser publicado, pelo menos no Domênico, no meu livro Infinito em Mim. Um livro... dá para... E aí, para não ficar só no italiano,
ucraniano. Mas esse aqui todo mundo conhece, né? Esse foi bem divulgado. Então, em ucraniano. Bom, então, vamos lá. Eu falei que ia contar uma história para vocês. Ali é o amor impossível. Da vida amorosa, né? Da vida amorosa. Sempre que eu falo sobre a Helena, as pessoas têm essa curiosidade. Dizem assim, a Helena era solteira, a Helena não casou. Nem ela, nem a irmã, a outra. Ela tinha a irmã que também não casou. Só a Olga, que era, depois dela, casou com um funcionário de embaixada, viajou o mundo inteiro, e era o xodó da Helena. Bom, a Helena teve um namorado, era o Van Erwin, também poeta. Sabia, né? Aliás, esses tempos atrás eu localizei no Facebook poemas da Helena dedicados a ele, que o filho do Van Erwin tinha feito esse. E esses dias eu procurei e não achei mais. Então não sei se eu não soube procurar, que tinha muitos poemas ali e falava do conhecimento deles, da admiração, da vivência deles e tudo mais. E aí um dia eu gostava de ficar sentada nos pés da Helena. A Helena ficava na cadeira e eu ficava meio ajoelhada ali, em reverência a Helena, batendo papo com ela. E aí ela me contou. Diz ela, pois é, eu faço segredo. Né? Infelizmente, o meu namorado, né, que a pessoa que eu amava, gostava da boemia. Era um poeta e vivia, tipo o Paulo Lenício da vida. Eu achei nem tanto, mas em todo caso, eu vivia. E tomava. Claro, viver de noite sem tomar nada não dá, né, Paulo? Então, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, esse amor que eu tenho, um amor tão grande, tão puro, tão imenso, tão profundo, ele aguentaria ficar de noite sozinho, esperando chegar da rua, de repente chegar meio embriagado? Até quando esse amor resistiria? Será que vale a pena viver por um tempo esse amor, né? Viver, e depois esse amor morrer? Porque a vida vai matar? Aí eu desmanchei o noivado. Então, no filme tem a cena delas, né? Dando a aliança para ele, e ele sem entender direito, e foi mais ou menos a situação, né? E aí, ela me contou isso, e eu fiquei assim comovida. Se vocês me permitirem, eu vou ler o texto que eu fiz, que foi publicado na Gazeta. Só que como era segredo, eu não podia dizer, né? Então, se me permite, eu vou ler o que eu escrevi. E eu botei a vida de fora, o título. A vida por dentro constrói, elabora, alimenta, acaricia o sonho. A vida de fora precisa dar forma real ao sonho, necessita materializá-lo para encontrar a emoção, sentir o orgulho da conquista, o sabor da realização. Esse desejo é tão forte no ser humano que muitas vezes o impulso de satisfazer o sonho leva-o a não perceber os indícios exteriores que, no final, destruirão as ilusões que acompanham e compõem o sonho. Sempre se disse com muito fundamento: o amor é cego. E é esta cegueira que leva muitos, após um encontro inevitável com a desilusão, a colocar no lugar do sonho a decepção, a frustração. A amargura, então, é consequência. Por isso, minha surpresa em ouvir a confissão espontânea, ainda emocionada, apesar do tempo decorrido, contudo sem ressentimentos, de quem, embora a grandeza infinita do sonho, permitiu-se o direito de perceber que realizar o sonho representaria, mais dia menos dia, levá-lo ao sacrifício.
As circunstâncias e contingências da vida seriam implacáveis. Ele, o sonho, não subsistiria. Poderia sim ter insistido na conquista real, na satisfação em concretizar. Claro que teria sido bom por algum tempo. Muito pouco, no entanto, para tão grande sonho. Foi medo ou fuga que acionou o intento da renúncia? Ao ser humano são dadas infinitas oportunidades de optar. E a escolha é feita na conformidade dos valores que cada qual atribui aos seus anseios, às suas crenças, aos seus princípios. Renunciar exige mais força, mais coragem do que ceder, usufruir. No critério da escolha, a dimensão, a profundidade, a qualidade do sonho foi mais forte. Ele, o sonho, ainda subsiste, vivenciado no plano consciente da serena preservação, na certeza de que, fosse outra a escolha, o sentimento de agora, em vez de amorosa saudade, por certo seria dolorosa decepção ou simplesmente vazio. É preciso, porém, que a pessoa seja imensa na capacidade de amar, seja infinita na de perdoar e seja ilimitada na possibilidade de sublimação para metamorfosear o sonho em demonstrações repetidas de amor. A você que é capaz de emocionar, lágrimas no olhar, mas serenamente e sem mágoas, falar da renúncia, falar do sonho que ainda vive, intacto na sua plenitude. A você que é capaz de multiplicar e distribuir, com generosidade, tanto amor, tanta ternura, tanta compreensão, só posso dizer, em gesto reverencial, obrigada por ter me tornado cúmplice na preservação do seu segredo de amor. Como homenagem, onde estiver seu pensamento, receba este poema de Helena Goldin. Nós fomos duas árvores castas, não misturamos nossas raízes, apenas enlaçamos os ramos e sonhamos juntos. Eu coloquei o poema dela. Mas o interessante dessa história, vocês não sabem, acho que não sabem. Que a Helena um dia estava dando uma entrevista, uma estação de rádio, e a repórter perguntou para ela, e ela não sabia que o microfone estava aberto, e contou a história. Então, a partir dali, deixou de ser segredo, por isso que eu posso estar contando agora aqui, que eu não aguentei, eu tinha que escrever alguma coisa, mas eu não podia dizer que era dela. Por isso que eu escrevi esse texto, que foi publicado na Gazeta do Povo, e eu levei e li para ela. Digo, Helena, olha o que eu li. E um tempo depois ela, meu Deus do céu, você não sabe o que aconteceu. O meu segredo está divulgado no mundo. Então, agora eu posso contar que assim. Então, essa Helena é impressionante. Né? Bom, alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos dar um intervalinho? Nossa, já passou uma hora. Eu falo demais, né? Bom, então, vocês estão à vontade de tomar um cafezinho, fazer um lanchezinho? Temos alguns materiais aqui para consulta de vocês, para que manuseiem, alguns livros muito pessoais da Adélia e da Helena. E a gente tem também a presença hoje do Gerson, da editora Insight, que trouxe algumas raridades da Helena. Fiquem à vontade também para visitar ali. E o café, que eu já falei no começo para vocês, tá bom? Acho que uns 10 minutinhos, pode ser? Então, já retomamos. Eu vou botar música enquanto isso. Vou botar música. Vocês preferem, só uma consulta, vocês preferem música ou preferem... E aí são poemas da Helena musicados. Não, e é preciso que se diga uma coisa impressionante.
Ela trouxe um CD. Eu falei, você não quer que eu pegue, baixe? Ela, não, eu vou trazer um aparelhinho, nós vamos tocar aqui. Então dá para colocar, tem um CD que tem poemas da Helena, ela declamando. Dá para colocar e ela declamando em vez. Ah, mas vamos botar essa primeira música. Os últimos remanescentes. Há alguns anos, o meu amigo Queiroz, por uma brincadeira minha, surgiu um livretinho com poemas e tal. E ele publicou poemas para lá e meditar, enfim. Aí ele quis publicar os poemas da Helena no livretinho. E a gente conseguiu naquela ocasião. A primeira autorização foi da Helena, da própria Helena. A Helena estava viva ainda. Foi ela quem deu o nome para o livreto. E o último poema que está ali, A Bênção das Borboletas, ela tinha dito, até escolha você os poemas. Faltava um para completar 22, fechar o livreto. Ela diz, então põe A Bênção das Borboletas, que se refere exatamente ao noivado dela. Foi, ela pediu para fazer encerramento com A Bênção das Borboletas. Depois que a Helena faleceu, a Olga autorizou mais 2 ou 3 edições, só que depois disso não teve mais produção. E esses livretos que a Deise me mandou, que eu pedi para ela, são os últimos da edição. Não existe mais. A Deise tem lá na Associação Garantidos, Condomínios Garantidos, tem um exemplar de reserva para o arquivo deles. Ela me cedeu o restante que está sendo distribuído para vocês aí. Então, esse aí é uma lembrancinha da Helena, né? Uma lembrancinha. Eu estava mostrando para vocês algumas coisas assim, dos prêmios da Helena, Correio, homenageando a Helena. Né? Aliás, a Helena teve o título, né, do doutor honoris causa, essa coisa, tanta coisa. Eu não estou falando muito do currículo maravilhoso da Helena, né, porque isso está em que encontra na televisão, aí, nos feitos da vida, mas tem algumas coisas que não se encontram, como, por exemplo, o bendito prêmio que eu falei, né, que é o prêmio cultural, e essa lembrança aqui dos Correios, os selos e a medalha, né, que foi concedida a ela. Deixa eu mostrar para vocês 2 edições sensacionais. Alguém conhece isso aqui? Você conhece, né, Fernando? Claro. Você tem. É claro. Então, faz favor, abre para mim. É o filme Helena de Curitiba. Pena que a gente não pode nem ter assim. E esse, nossa, isso aqui é uma cartinha que eu recebi. É que quem fez a seleção dos poemas para o livreto, acho que pode deixar. Pode deixar. Esse livro que acompanhou, o Positivo pediu que eu fizesse a seleção de poemas para acompanhar o filme, né? É meio longo, não sei, se vocês quiserem, eu até leio o que eu escrevi, não sei, porque aqui é a minha opinião. Quer que leia? Claro. Não tem essa opção, você vai ler. Mas eu começar a ler, daí eu vou mostrar esse outro aqui. Quer que eu segure o microfone? Não precisa. Vamos lá. Pelo menos foi o que eu senti na época, né? As folhas distribuídas à minha frente me olham inquiridoras. Trocamos olhares cúmplices, precisamos dessa sintonia amorosa. Elas acolhendo os poemas, eu procurando ir além dos significados aparentes. Afinal, é o conjunto da obra que precisa ser observado. Divago nas lembranças que cada título provoca. As palavras saltam do verso e vêm dançar em minha emoção, atiçando-a. Ali estão expostos fragmentos de sonhos e experiências que retratam, desvelam a vida por inteiro, vida intensa.
Alimento-me dessa vida apaixonante e continuo apaixonada pela obra admirável de Helena Collodi. Solicitada-me foi uma tarefa. Concederam-me, porém, uma viagem ao espaço da inspiração e da arte poética. Revisitar todos os livros de Helena. Para transpor o portal sublime da poesia collodiana, é preciso silêncio inicial, respeitosa reverência, porque sentimentos profundos são reavivados. Helena, distante e tão presente, intensamente viva em cada poema, em todos os signos, símbolos e mensagens. A trajetória plena condensada neste livreto. Cada filho poético está aqui representado. Nenhum foi esquecido. Helena Collodi, educadora idealista, mulher apaixonada, ser humano generoso e transparente, está fielmente retratada. Os poemas continuam sendo o brilho azul de seu olhar, a espontaneidade do sorriso alegre e amoroso, o calor doce dos braços estendidos em acolhida franca, a ternura das mãos abertas em doação permanente. A produção poética de Helena, porém, não se exauriu com os últimos poemas escritos e publicados. Cada novo olhar que se debruça sobre sua mensagem poética, cada vibração emocional e cada inspiração que os versos suscitam são a continuidade de sua obra, porque ela permanece profundamente viva e presente. Poetas ou não, quem não há de admirar e se comover com a dádiva poética de tudo quanto escreveu Helena Collodi? É o Grupo Positivo cúmplice desta sequência. Num abraço editorial, uniu todos os livros de Helena Collodi e publica poemas selecionados pela emoção para possibilitar a infinitos olhos e almas novas viagens prazerosas de sonho e de exemplo de vida. Esta é mais uma homenagem ao inigualável fazer poético de Helena Collodi. É uma celebração da vida. E o Positivo, né, de não cansar de fazer homenagem, né? Alguém tem esse? Conhece? Não, né? Não. Então deixa eu abrir aqui. Essa embalagem, o Positivo fez para distribuir para as grandes autoridades que visitavam o Positivo. Como eu tinha participado do anterior, acabei ganhando uma. Mas é o CD que até está tocando ali, e o livro Infinita Sinfonia. Aliás, o livro Infinita Sinfonia, que foi meu Deus, foram acho que mais de 2 anos de correria, que eu inventei. Eu achei que ninguém ia se lembrar do centenário da Helena. O centenário da Helena vai passar em branco, não pode passar em branco. Centenário de nascimento. Eu vou dar um jeito. E aí comecei a correr atrás. Tive a oportunidade no Positivo publicar lá, imprimir o livro, eu fui lá, graças ao nosso colega, né, da academia. O Marcelo Almeida me deu dinheiro para eu poder pagar os direitos autorais, me deu em dinheiro. Chaim ajudou a comprar uma parte, eu comprei uma parte, meu genro comprou uma parte, para a gente poder editar, não só o livro, mas também o CD, que são poemas da Helena musicados e algumas músicas, como da Etel e a minha, que foram feitas em homenagem à Helena. E aí, 2 anos de luta e o livro. E aliás, diga-se, né? Está aqui o Gerson, que está com o livro, que é da editora Insight. Ele que fez todo o projeto, né? A arte final do livro é dele, né? E a gente inventou algumas coisas ali e o livro ficou bonito. E assim a gente fez o lançamento
comemorando o centenário do nascimento da Helena Colodi. Felizmente. Valeu o trabalho, sofri bastante, emagreci, mas tudo bem. O livro está aí e correu o Brasil, porque muitas das autoridades que vieram visitar no Positivo e tal, levavam esse estojo, que é um estojo muito bonito. Então, coisas que a Helena mereceria até muito mais, né? Mereceria até muito mais. Mas, em todo caso, a gente faz o que pode, né? Bom, alguém tem alguma pergunta? Você ia falar alguma coisinha sobre a cestinha. Ah, eu ia falar sobre a cestinha. Antes de eu ler essa cestinha aí não tem nada a ver com a Helena, diretamente a cesta. Acontece que a Helena, ela era muito apaixonada e respeitava muito todo o artesanato ucraniano. Ela tinha, claro, está no sangue, né? E aí, quando eu estava procurando uma embalagenzinha para trazer os diplominhas com poemas da Helena, eu queria alguma coisa diferente, mas eu não tinha nada em casa muito diferente. Aí me lembrei dessa cestinha. Essa cestinha, ela é resultado do trabalho dos índios tinguis, de Araucária. Tinguis que viviam em cavernas das barrancas, né? E a minha avó era descendente de português, uma índia tingui que foi raptada da tribo, pelo bisavô da avó. E a minha avó é que trançava isso. Isso é feito com folha de putiá, que ela cortava com agulha, tudo bonitinho, tudo igualzinho. E eu aprendi a trançar com ela. E essa aí é uma copa de chapéu. Só que em vez de fazer a aba, ela fez a alça para que eu fosse colher ovos no galinheiro. Então, como tem tudo a ver com artesanato, o respeito, é uma maneira de dizer, Helena, não é dos ucranianos, mas é dos meus antepassados, que estão acolhendo os seus poemas, e eu vou usar isso para mostrar a qualidade também, né, dos nossos tinguis aqui, nariz afilado. Se vocês não sabem, eu descobri isso numa pesquisa, que minha mãe contava que minha avó cortava um pedaço de taquara, pelo meio, daí fazia um corte para que pudesse abrir a taquara. E abrindo a taquara, ela colocava no nariz das filhas, para ficar com o nariz afilado. E eu só fui descobrir que isso era coisa dos tinguis, quando estava fazendo uma pesquisa sobre a família. E aí, então, tem um significado para mim muito grande, aliando aí a paixão da Helena com os seus antepassados. Então, achei que eu e a Helena a gente podia se misturar nessa cestinha, né? E aí são muitos poemas que estão aí ainda, se vocês quiserem, podem retirar. Alguém não quer ler mais algum poema? Fico só eu falando. Vamos lá. É para ler, não, vou distribuir. Vamos ler. Vamos lá, vamos, Paulo. Canção de inverno. Cai a neve de mocinho, cai a neve em meus cabelos, que eram de ouros e são de luares. Altas torres de castelos, cai a neve de mocinho para os sonhos sepultar. Cai a neve, tão de leve, no meu rosto, branco e branco, será a neve resvalando ou é pranto a deslizar? Isso aí mesmo. Vai, Paulo. Tem outro? Idealista. Buscas ouro nativo entre a canga da vida. Que esperança infinita no ilusório trabalho. Para cada menina, quanto cascalho. Quanto cascalho. Essas mensagens da Helena é um negócio assim tão sério, tão profundo, de coisa natural do dia a dia. E ela consegue botar uma chama de emoção, de mensagem, que é impressionante. Por isso que ela é quem é. Mais alguém quer ler? Vamos Você ver. sabe que foi está sendo reformada a Praça da Ucrânia, que aliás fica bem próximo à minha casa.
E ali há uma estátua do Taras Evchenko, né? Que é o poeta nacional da Ucrânia. Mas eu acho que seria uma oportunidade, na reabertura dessa praça, a gente propor que seja colocado ali uma estátua, um busto, sei lá o quê, uma homenagem, um obelisco, um poema da Helena Collodi. Eu acho que é uma iniciativa que a gente pode tentar levar à frente como o prefeito, que é nosso confrade aqui. Antes que acabe o mandato dele, a praça vai ser reaberta agora nos próximos meses. Ela está toda reformada, inclusive todo o calçamento é feito com motivos do bordado ucraniano. Ficou linda, vai ficar linda a praça. Um poema eu acho sempre melhor do que um busto, porque coloca as pessoas em contato com a palavra, eu acho que né? colocar um poema numa placa bonita ali seria uma homenagem à Helena, à colônia ucraniana, né? E às letras do Paraná, de tudo isso pequeno. Uma boa ideia. Uma grande oportunidade. Você sabe, o desembargador Pedroso, quando era presidente do Santo de Letras, ele estava querendo, já tinha mais ou menos engatilhado a colocação de uma estátua da Helena, não sei se lá no Instituto de Educação, uma estátua da Helena. Sim. Mas daí eu acho que ele não conseguiu ir para frente e a coisa acabou. Mas eu acho que é uma excelente ideia. A Helena tem poema dela no Bosque dos Portugueses. Sim. Tá, lá tem poema dela. Até tem um jornal aí que mostra ela andando. Mas eu acho que seria... Teria que colocar. Eu acho que tem tudo a ver, o Taras Shevchenko, que eu não sei pronunciar o sobrenome dele. Seria, tem a estátua dele, colocar. E a Helena era apaixonada, não só a Helena. No filme da Helena, mostra os pais dela dançando, né, Fernando? Sim. E ela fala que a mãe lia muitos poemas do Taras para ela. Tanto é que ela sabia falar ucraniano, né? Ela misturava. Não escrevia nada, mas ela estava sempre lendo e admirando, eu não sei pronunciar o nome dele. Então, o próprio filme mostra da admiração que a Helena sempre, não só a Helena, a mãe, o pai, tinha e a Helena também, pela poesia dele. Eu acho que seria uma homenagem mais para os dois. Sem dúvida. Unir. Sem dúvida. É uma homenagem à colonização ucraniana, né? Não é ao povo da Ucrânia. A colonização ucraniana. A Helena faz parte desse processo de colonização dos ucranianos aqui. Nada mais justo do que ter um poema dela exibido nessa praça. Bronze, não sei de que maneira. Eu acho que uma ideia, pode fazer e vai fazer isso. Vamos tentar ver o que a gente consegue. Vamos lá. Alguém quer ler mais algum Se me permite, pode. É que esse aqui fala da relação dela com a Ucrânia e do horror por Curitiba. O Saga? Eu achei propício nessa. Vocês deram a deixa. Vocês deram a deixa. Saga. No fluir secreto da vida atravessei os milênios. Vim dos vikings navegantes cujas naus aventureiras traçaram rotas nos mapas. Ousados conquistadores fundaram Kiev antiga, plantando um marco na história de meus ancestrais. Vim da Ucrânia valorosa que foi Rus e foi Rutênia. Povo indomável, não cala sua voz sem algemas. Vim das levas imigrantes que trouxeram na equipagem a coragem e a esperança. Em sua luta sofrida, correu um rosto cansado com o suor do trabalho, o quieto pranto saudoso. Vim de meu berço selvagem, lá singelo, à beira d'água, no sertão paranaense. Milhares de passarinhos me acordavam nas primeiras madrugadas da existência. Feliz menina descalça, vim das cantigas de roda, dos jogos de amarelinha, do tempo do era uma vez. Por fim, ancorei para sempre em teu coração planaltino, Curitiba, meu amor. Está pronto,
Quem mais? Agora é você, vamos lá. Não sei qual. Naquele poema, a Clodi fala em cala a voz. Mas tão mais importante que calar a voz é ouvir de fato. Como diz a Helena Clodi, o dom de ouvir. Ouvir como quem abraça e deixa a alma solitária dos que ninguém escuta. Ouvir com o coração a confidência, a queixa, a longa história dos isolados pela indiferença alheia. Ouvir com os olhos e afirmar, eu compreendo, nem é preciso dizer nada. A gente não sabe o que escolher, né? Eu estava folheando os livros para pegar alguns poemas que eu queria selecionar, mas não dá para selecionar. Né? Onde isso vai, depois passa por outro, aí acabou tendo uma. Então tem mais poemas aí, quem quiser pode se servir à vontade. Adélia, inclusive a Adélia comentando que a gente sempre, durante a semana que antecede o encontro, nós conversamos com a pessoa que vai falar, para tentar buscar alguma informação até para ajudar na divulgação também. E a Adélia comentou conosco que ela nem tinha se dado conta de quanto acervo ela tinha da Helena Clodi, porque daí ela foi cavocando fotos, bilhetinhos que até serviram para postagem, né? E nem ela se deu conta de quanta coisa que ela tinha. Eu acho que também fica, assim como a Marta até acabou de comentar, né? Quantas coisas estão surgindo aqui no projeto. O Paulo falou da importância de fazer uma homenagem e acho que fica também uma provocação para de repente você publicar esse acervo de coisas que você tem dela, porque é uma forma de registro, de pesquisa, de memória e principalmente de amor que você tem por ela. E acho que isso é importantíssimo, porque são coisas raras, únicas, e eu acho que de repente a gente pode fazer pela academia um projeto para documentar tudo isso que você tem dela, tá? Vocês não calculam, não calculam, quando eu abri uma dessas pastas plásticas, né? E tinha dentro um envelope preto, devia ser de casamento, não sei lá o quê. E eu nem lembrava desse envelope. Quando eu tirei as coisas de dentro, tinha esse aqui do selo, né? E tinha diversos bilhetinhos da Helena para mim que eu não lembrava. Eu sabia que a Helena mandava, às vezes ela dava recado na secretária eletrônica, no tempo que tinha secretária eletrônica, parabéns, a tarde me cantava no dia do aniversário, né? E eu abri com isso, eu ousei tirar xerox e botar aqui com a letrinha da Helena. Eu não lembrava desses bilhetes que eu tinha, nem eu lembrava que estava lá comigo. Tipo, gente do céu, precisou ter um trabalho desse para eu descobrir. Algumas coisas, sim, eu tinha certeza, mas as coisas maiores que eram evidentes, as coisas que estavam dentro da pasta e dentro daquele envelope, guardaram, as coisas que, na verdade, têm um significado maior para mim, que são as mensagens amorosas que ela me mandou. Digo, Jesus, eu não pensei que ela gostava tanto de mim. Verdade, juro, com toda a franqueza, quando comecei a ler, conhecendo a Helena como eu conhecia, da amorosidade dela, digo, Jesus amado. Eu não pensei que era tanto assim. Porque na época eu acho que também não tem tanto valor, tanta importância. Porque aquela história, você está no dia a dia, pô, eu estava lembrando. Agora, depois que ela já se foi há tanto tempo, e que a gente está revivendo a obra dela e tudo que ela foi, aí de repente eu encontrar isso, querida Adélia, como tem um bilhetinho que ela diz, nenhuma filha, não sei, nenhuma filha faria melhor. Aí eu desmontei, estou desmontando agora. Diga. Adélia, eu já vou dar uma sugestão do projeto, pensando até no título. Portfólio, adorei a palavra portfólio Helena Clodi. Ou, se você quiser, portfólio afetivo Helena Clodi. Muito boa ideia. Gente, me ajudou o projeto. Gente, outubro, aliás, dia 12 de outubro, seria mais um aniversário de falecimento da Helena, né? Adélia, eu não sei, há alguns anos, eu não sei se você ou quem sabe, que existe uma casa Helena Clodi, porque eu acho que eu passei
Alguns anos atrás, eu passei rapidamente, eu vi Casa de Leitura. Tem uma casa da leitura. Ele é Casa da Leitura. Casa da Leitura, né? Isso. Na Marechal Floriano. São 13 casas de leitura, né, da prefeitura, cada uma homenageando um município. Olha, eu só queria ler um dos bilhetinhos, porque assim como a Adélia está falando com tanto amor da Helena, como ela falou... Se você lembra, assim, eu não esqueço, você falou da casa, mas a galeria do prédio onde a Helena morava, ali na Vontade da Pátria, é a Galeria Helena Comodini. Eu só acho que é importante também ler o reconhecimento, né, dessa amizade, o reconhecimento, a admiração artística das duas, né? Esse bilhete que ela se referiu, ela assim, ó, querida Adélia, agradeço 1000 vezes as provas de carinho e consideração que você dispensou ao longo do ano que finda. Nem mesmo uma filha me trataria com tanto amor. Deus lhe pague com alegrias e vitórias. Seja o ano de 2001 um dos mais felizes de sua vida. São meus votos estendidos a seus entes queridos. E daí no outro bilhete, ela fala sobre sobre a obra da Adélia. Querida Adélia Maria, em Encontro Maior, você se desnuda em poesia e assume sua maneira de ser. Sou como sou e gosto de mim. Amar-se a si mesmo é, segundo o Evangelho, a primeira condição para amar os outros. Você busca sua própria imagem e analisa sua vida por todos os ângulos, no espelho da autocrítica. Canta seus descobrimentos e suas conclusões em versos perfeitos, contidos e eloquentes. Sabe dizer palavras tenas, mas sabe também, como os profetas, dizer verdades duras. Acima de tudo, sabe dizê-lo em poesia autêntica. E isso é essencial. Muito lhe agradeço ao presente do livro. Abraço-a com afetuosa admiração, Helena. É lindo, né? Já que estou falando em mim, deixa eu escrever. Não tenho a data disso aqui, mas é mais antigo. E era da Helena, estava viva ainda quando eu escrevi isso aqui. Eu botei para Helena Comodini. Dai-me, Senhor, o dom da humildade, a graça de saber sorrir, de amar a natureza, de cantar a vida e a liberdade, de mergulhar na alma do poema. Concede-me, Senhor, o privilégio de ser bondade, para dar exemplos de ternura, de paz e dignidade. Permite-me, Senhor, alcançar a alegria serena, que a todos comove e contagia. Senhor, se for possível, ilumina minha alma para que eu possa, nem que seja um pouquinho, ser assim como Helena. Ainda bem que tem em cima aqui do lado. Ela já me trouxe. Aliás, não sei quem foi que disse. Leva o lenço para a velha. Mas deixa eu mudar um pouquinho de já estou ganhando tanto presente aqui. Ganhei presente do René Tonczak. Ele me trouxe. Veio aqui. O presente maior é a vinda de vocês dois. Mas ele teve a gentileza, me trouxe um presente com aquarelas dele, que aliás é um grande aquarelista, né? E um calendário permanente, porque não tem dia de semana, só tem as datas. Obrigada de coração. Não podia resistir a vida. Bom, alguém tem alguma pergunta? Adélia, conte para nós um pouco a trajetória da escritora, poeta Adélia Fellner. Eu queria conhecer mais sobre você. Não, mas eu não sou eu, hoje é ele. Não, mas a Helena através de você, a Helena fala através de você. Nossa. E a obra de vocês estão intimamente ligadas. Aliás, o João Manuel Simões, ele fez o prefácio de um dos livros meus, né? Simões tem, né? Simões e Simões, né? E ele tem uma hora que ele coloca lá dizendo isso, que ele não sabe, essa troca minha da Helena. E às vezes, você sabe que às vezes eu pego algum poema meu, ou o título, ou às vezes está lá alguma coisa de lembrança, a gente não consegue se isolar disso, né? Você acaba gravando, acho que não fica no inconsciente e daqui a pouco aparece, né? Se as raízes dela, do Evo, se cruzaram, as raízes dela e as tuas se cruzaram, e por isso que a Helena está viva através de você.
Eu não posso deixar a Helena, enquanto eu estiver viva, e já estou emplacando 84, né? A gente sabe que ele fica na fila. Eu já perdi 2 primos essa semana aí, que furaram a fila. Furaram a fila, como disse uma prima minha, furaram a fila porque eram mais novos. Né? Então eu estou insistindo aqui. Mas 80 também. Então, mas eu sinto assim, a Helena é como se ela estivesse junto comigo sempre. É impressionante porque... E não é que eu vivesse assim na casa dela o tempo todo. Não. Na verdade, eu ia mais lá, quando ela estava com o problema da saúde debilitada, ela tinha um problema de circulação. Então, às vezes, abriam feridas na perna. E ela tinha dificuldade de andar. Eu, com minhas manias de remédio caseiro, eu mandava preparar uma pomada para ela e levava para ela. Perguntava, ainda tem a pomada? Está no fim, tá bom, pode deixar. Então as minhas visitas a ela eram mais no sentido de levar pomada ou alguma gase se faltava para ficar colocando. Né? Então acho que havia também essa participação. Aí se pudesse curar a perna da Helena, né? Eu sentia quando ela ia entrar no carro, tinha que ajudar a colocar a perna dela para dentro, que ela não conseguia. Também já não era criança, e com problema de dor e tudo mais. E alguma coisa bonita que eu acho que a gente tem que falar aqui. A Helena morava ali na Voluntários da Pátria, né, no prédio ali quase esquina. E naquela época, quem era o presidente, o reitor da faculdade católica, era o nosso colega, o reitor Clemente, né? Ivo Juliado. E a ordem que ele tinha dado, deixa uma suíte para a dona Helena e não anota nada. Essa é o pagamento mínimo que a gente pode fazer pelo que ela tem feito de divulgação pela poesia, pelo Estado, pelo cultivo. É o que nós podemos fazer. Então a Helena tinha uma suíte garantida. E aliás, vou contar uma coisa. Às vezes acontecem coisas na vida que a gente não tem explicação material, então não precisa explicar. Acontece. Eu morava lá em Piraquara, moro ainda, só que morava na chácara. Um sábado, aquela chácara, frio, chuva, que nem aquele do que eu digo que você falou sobre o Melício. Eu estava em casa e eu tinha que comprar alguma coisa, não era bobagem, nada de significativo. Aí zanzei dentro de casa, zanzei. Só porque está chovendo eu não vou para Curitiba? Eu vou, porque se eu fico livre desse negócio, não estou fazendo nada mesmo com essa chuva. Peguei o carro e vim para Curitiba. Subi em Miranda Perneta, entrei a Visconde do Rio Branco, eu fiz a volta na praça. Quando eu virei, lá estava o quê? A Santa Casa. Que, puxa vida, a Helena está internada. Eu sabia que ela tinha sido internada naquela semana. Jamais na semana. E a Helena está internada. Vou aproveitar e dar um oi para ela. Deixei o carro no estacionamento ali da praça e fui lá. Quando eu entrei no quarto, estava a Olga e a Helena gemendo, coisa que eu nunca vi ou ouvi ela fazer. Ela não gemia, não falava, não reclamava, mas ela estava gemendo. Aí cheguei do lado dela, conversei com ela, coisinha e tal. Aí não me lembro o que é que eu falei para ela. Sei lá, esse meu jeito estabanado, quer dizer, falei alguma coisa para ela, deu usada. Só você mesmo para me fazer rir uma hora dessa. Como que diz, com essa dor, eu estou correndo. Né? Eu cheguei nos pés, ela estava com os pés muito roxos, muito. E nisso que ela me falou, eu disse, só você que faz rir uma hora dessa, entra o enfermeiro com a maca para levá-la para o UTI. E segundo foi dito, ela foi cantando Ramona, que eu tenho a música aqui cantada por ela, se vocês quiserem a gente põe ali para tocar, né? Ouvia ela cantando Ramona. E o rapaz contou para a Olga que ela tinha ido na maca para a UTI cantando Ramona. Bom, ela saiu do quarto, eu vim embora, liguei para o Túlio, digo, Túlio, eu estive no hospital
a Helena não está bem. A situação dela... E quando foi na tarde, acabaram avisando que ela tinha falecido. Então, puxa vida, né? Saí lá com chuva, sem ter uma necessidade de sair, e fui passar exatamente em frente à Santa Casa. Digo, Jesus. E até fui dar um riso para ela, né? Pelo menos isso, quer dizer, um risozinho para tapear um pouquinho a dor da morte dela. Então, essa é uma coisa que eu guardo comigo de muito valor, porque foi no último momento de vida. Quer dizer, então, sei lá, eu não sei nem o que dizer, mas é uma coisa que me emociona realmente. Por exemplo, essas coisas assim que me tocam realmente, e eu continuo vivendo essa emoção com ele. Bom, parar de chorar. Não? Vamos um poema? Quem é que vai ler um poema aí da Helena? Quem é que vai ler mais algum? Posso ler um aqui? Vamos lá. E se alguém quiser levar para casa mais algum, pode pegar para cestinha. Então, esse é, né? Pingo de chuva. Pingo de chuva. O que eu penso, o que eu digo, o que eu sou. Pingo de chuva no mar. Nós colocamos para ela declamar. Deixa ela declamar. O Saga. Tem um CD ali que é só. Aliás, não. Você quer a música ou você quer a declamação? O que vocês preferem? Dois, a Ramona e a... Então eu vou botar a Ramona que já está aqui, aí depois a gente troca pela... Pode ser? Pode ser. Esse já está no... Esse CD aqui é Helena Colodi por Helena Colodi. A Délia, enquanto ela põe lá sobre a infância da Helena, você sabe? Ah, a infância dela. Aliás, ela tem um poema que eu transcrevi aí, que é a infância dela em 4 barras. Né? Ela fala, ela tem uma interpretação tão bonita. Eu vou ver se eu acho, se tem aqui, a minha infância dela em 4 barras, que ela descreve tudo no filme da vida dela. É impressionante, foi super bem que ela brincando, andando descalça, correndo e tal. É sensacional. Pena que eu estava fazendo. Mas ela falar da infância dela em 4 barras é uma coisa magnífica. E é isso tudo, ela trouxe essa vivência natural, ela trouxe essa vivência pura, né? Estava tudo presente na Helena. Ela era a própria pureza, o olhar dela era uma pureza. Aliás, era o que Paulo Leminski dizia, né? Curitiba está com o céu azul, a Santa Helena Colodi. Porque era um olhar de santa mesmo. Helena, ela era uma pessoa diferente. Aliás, tem um detalhe, aí eu vou lembrando das coisas. O Hamilton Farias, que contou, que a Helena parece que foi madrinha de casamento dele. E ele contou um dia numa entrevista na história dos 100 anos da Helena, que ela contava que ela teve uma febre muito grande quando criança. Naquele tempo não tinha médico, não tinha hospital, não tinha UPA da vida, não tinha nada, né? E ela teve uma febre extrema, quase morreu. E quando ela se recuperou diferente. Uma sensibilidade, alguma coisa diferenciada, que a gente não sabe o que é. Mas aquele olhar de santa dela diz alguma coisa. E ela achava que essa febre extrema provocou alguma mudança no seu emocional, na sua sensibilidade. Aí um detalhe que também quase ninguém sabe disso, né? Eu também não sabia, ela nunca me falou, mas o Hamilton comentou isso, que ela tinha contado para o Hamilton lá numa determinada ocasião. Vamos contar a Helena, então? A música Ramona, né? Pode deixar mais altinho. Até esse meu maluquinho aí, vou ter que contar. Eu tive um sonho de amor, fez telespectado quando não a vi. Ela também me encontrou, e ao final dos seus olhos, eu lhe disse assim: Ramona, tens olhos igual, Ramona.
é sutil de limão. Tens olhos que brilham, possam respirar. Beijei tua boca e meu sonho linda celestial. Eu tive um sonho de amor. Oi, eu acho que é uma blusa, sabe? Triste despertar. É do lado esquerdo. Na vida. No fluir secreto da vida, atravessei os milênios. Vim dos vikings navegantes, cujas naus aventureiras traçaram rotas nos mares. Usados conquistadores fundaram Kiev antiga, plantando um marco na história de meus ancestrais. Vim da Ucrânia valorosa, que foi Rússia e foi Judeia. Povo indomável não cala a sua voz sem algemas. Vim das levas imigrantes que trouxeram na equipagem a coragem e a esperança. Em sua luta sofrida, correu no rosto cansado, com o suor do trabalho, o quieto planto saudoso. Vim de meu berço selvagem, lar singelo à beira d'água no sertão paranaense. Milhares de passarinhos me acordavam nas primeiras madrugadas da existência. Feliz menina descalça, vim das cantigas de roda, dos jogos de amarelinha, do tempo do era uma vez. Por fim, ancorei para sempre em teu coração planaltino, Curitiba, meu amor. Eu estava procurando aqui o da infância. Deixa eu ver se eu acho aqui no livro. Só procurar uns, né? Deixa eu ver se é essa aqui primeiro, né? É. Alguém quer ler? Eu leio que tem um microfone. Então vamos lá. Está em algum desses rolinhos aí, tem. Infância. Aquelas tardes de 3 barras, plenas de sol e de cigarras. Quando eu ficava horas perdidas olhando a faina das formigas que iam e vinham pelos carreiros no áspero tronco dos pessegueiros. A chuva de ouro era um tesouro quando floria. Das áureas abelhas, toda zumbia. A alfôndega flava, o chão cobria. O cão travesso de nome eslavo era um amigo quase escravo. Merenda agreste, leite crioulo, pão feito em casa, com mel dourado, cheirando a favo. Ao lusco-fusco, quanta alegria! A meninada toda corria para cantar no imenso terreiro. Mas bom dia, Vossa Senhoria, bom barqueiro, bom barqueiro. Soava a canção pelo povoado inteiro, e a própria lua se andava e ria. Se a tarde de domingo era tranquila, saía-se a flanar em pleno sol, no campo, recendente a camomila. Alegria de correr até cair, rolar na relva como potro novo e quase sufocar de tanto rir. No riacho claro, às segundas-feiras, batiam roupas as lavadeiras. Também a gente lavava trapos nas pedras lisas, nas corredeiras. Cantava, catava linho, topava sapos. Ai, que susto, Virgem Maria! Do tempo, só se sabia que no ano sempre existia o bom tempo das laranjas e o doce tempo dos filhos. Longínqua infância, 3 barras, plena de sol e cigarras. E essa infância. Pois é, estamos dando um limite, aqui tem tempo. Alguém mais quer ler alguma poesia?
Alguém quer ler mais alguma coisa? Alguma pergunta que eu possa responder, sei lá? Essa localidade de Três Barras fica nos Campos Gerais, é isso? Acho que é bem. Não, ela fica, acho que é meio divisa com Santa Catarina, né? Na região do Contestado. É onde ficava a Serraria Lambert. Entendi. Isso mesmo. Que aliás, a Três Barras acho que foi. Que antes, quando ela nasceu, nem era cidade, né? Depois é que ela foi pra lá. Eu não conheço. Ó, eu tenho uma definição de Adélia. Tem um livro aí que até o menino me mostrou, onde eu escrevia, dizia o seguinte: eu sou um ponto perdido no tempo e no espaço. Então não me pergunte de história e geografia, que eu sou negação absoluta. Ponto perdido no tempo e no espaço. Quando eu falo, eu tento me localizar, não adianta. Olha o mapa, é aqui, é aqui. 2 dias depois eu não sei mais. Eu me localizei perfeitamente. Mas o Fernando não, o Fernando nessa bicho é cobra nisso tudo. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que eu possa? O sinal é de que está passando do tempo. Não. Né? Mas que bom sinal que vocês estão aguentando até. Aquela oração que você leu tão linda, ela consta de algum. Dessa que eu li, que eu fiz para ela? Aquela oração. Não, essa não tem. Nós podemos tirar uma foto depois. Pode, claro. Deixa eu ver onde é que está. Faz favor, passar para lá? Muito obrigada. Então. Bom, eu acho que a gente precisa agradecer a Adélia Wöhler por essa maravilhosa opinião e pela memória que trouxe aqui da nossa grande genealogia, por meio de poemas tão lindos e de uma fala tão agradável nesse período, todos nós ficamos encantados aqui, o talento, a qualidade poética, né, dos textos de Helena, que você trouxe tão bem aqui nessa manhã. Muito obrigado. Eu agradeço, com atenção, o tempo todo, obrigada. Obrigada a todos vocês, obrigada pelo presente, obrigada pela presença, que esse é um grande presente para mim, gente que eu não conhecia, que estou conhecendo. Sempre é bom, né? Acrescentar um carinho a mais. Obrigada. Então, se eu fosse citar nome, acabou para mudar. Mas obrigada a todos vocês pela atenção. E eu espero que, bom, mas ninguém dormiu, né? Fala do próximo. Ah, sim, tá vendo? Eu esqueci o roteiro, obrigado. Tá aí, ó. Não, tá aqui. Eu faço o roteiro para não me perder, não adianta. Não adianta. Convite para dia 21, agora, no outro sábado, a Liana Leão, que vai falar sobre Shakespeare. Ela é a expert em Shakespeare. Então, é no sábado, dia 21, às 10 horas, tá aqui. É o teatro de William Shakespeare que ela vai. E a Liana é gente séria. Ou, com o que sabe, com o que conhece, é uma acréscimo. Não só ela, mas tem a Lucy também, que é outra. Então, é uma turma boa. Quero ver se eu não tenho mais nada aqui. CD, o anagrama já foi, material, parará. Acho que. Gozada, faço um roteiro e tudo, né? Não, mas acho que cumpri. Mas o importante é que cada um ficou à vontade, eu espero que sim. E fico muito feliz se eu pude alegrar um pouquinho mais do sábado de vocês, que felizmente ainda não choveu, né? Eu posso ir para casa mais tranquila e descansar o sábado, sabendo que a parte que eu tinha que cumprir hoje, acho que eu cumpri. Tá? Obrigada pela atenção e o carinho de vocês.